Lucas 19:37 diz assim: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aleluias. Esse domingo é um domingo muito especial para nós cristãos, porque é o domingo de Ramos, onde nós relembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, em onde ele passaria ali os seus últimos dias até a crucificação, até a ressurreição, sua vitória definitiva sobre o pecado. E é isso que eu quero anunciar a você nessa manhã. Eu quero anunciar o Evangelho sobre a sua vida, o Evangelho que é a mensagem poderosa de Deus, que Ele entregou o seu Filho a nós, Jesus que veio, nasceu, viveu uma vida perfeita, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar, Ele levou o nosso castigo, aquilo que nós merecíamos, Ele levou sobre si na sexta-feira e no domingo Ele ressuscitou em glória, Ele venceu a morte, Ele venceu todos os poderes das trevas que desejam travar a sua vida. Ele venceu a morte não pôde pará-lo. Essa é a boa notícia de Deus sobre as nossas vidas. E esse Jesus que veio, Ele nos amou, se entregou por nós, venceu, e Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja santa, imaculada, sem ruga, sem defeito. E eu creio particularmente que nós estamos no caminho para isso. Uma igreja sem manchas, sem rugas, sem máculas, sem defeitos, uma igreja que entende o Evangelho, que vive o Evangelho, que se entende como justiça de Deus, que está em retidão, em um relacionamento correto diante de Deus, porque é isso que transforma a nossa vida. É isso que santifica as nossas vidas, nós entendermos o perdão de Deus, entendermos o Evangelho, entendermos essa mensagem, isso vai produzir em nós frutos diferentes. Na verdade, a Bíblia nos ensina que a santificação é um fruto da justiça. Isso quer dizer que nós provamos da santificação quando nós entendemos a justiça de Deus, quando nós entendemos que somos justificados pela fé no nome de Jesus, quando nós cremos em Jesus e cremos no Evangelho. Então hoje é o domingo de Ramos, onde nós celebramos isso, a entrada de Jesus ali em Jerusalém, onde Ele passaria ali os seus últimos dias até a crucificação e a ressurreição. E quando Jesus entra em Jerusalém, as multidões, o povo que estava ali, começou a clamar e a gritar, adorar a Jesus, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eles estavam adorando a Deus, eles estavam fazendo isso de forma consciente, uma adoração que de fato agrada a Deus, um culto racional. Eles estavam fazendo isso, Lucas vai dizer que eles faziam isso por causa dos milagres que eles tinham visto, e eles estavam então reconhecendo Jesus, reconhecendo a obra de Jesus, tudo que Ele tinha feito. Mas é interessante que Jesus passou ali esses últimos dias com eles, e lá na sexta-feira, a multidão, provavelmente muitos que gritaram Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, muitos estavam ali também, no dia em que Jesus foi julgado, e estavam gritando: crucifica-o, porque a religião, os religiosos conseguiram inflamar a multidão para que Jesus pudesse ser crucificado naquele dia. Então é bem provável que muitas pessoas que gritavam Hosana, no começo de semana, lá no final de semana, estavam gritando crucifica-o. E o que eu quero refletir com você nessa manhã é como nós temos vivido o cristianismo, como nós entendemos o Evangelho. Será que nós somos como esse povo, que em um dia grita Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus, mas no outro dia, quando alguns religiosos vêm e inflamam a multidão contra o próprio Jesus, gritam crucificam? Nós podemos viver de diversas formas o Evangelho. Podemos ser, por exemplo, como os religiosos, que nunca entenderam a obra de Jesus, nunca entenderam, e a religião jamais vai entender Jesus, por um simples motivo:
Porque a religião, ela busca justiça própria, a justiça que vem de mim mesmo, o que eu posso fazer, o meu desempenho, a minha performance. O Evangelho, ele demonstra a justiça de Deus, ou seja, o que Deus fez por mim, os seus méritos por mim, e eu passo então a usufruir de tudo o que Ele fez. Por isso a religião, ela jamais vai entender o Evangelho, ela jamais vai entender o reino de Deus, ela sempre vai perseguir o reino, o Evangelho, porque são duas estruturas de pensamento completamente diferentes. Mas nós podemos viver também como a multidão. O dia em que todo mundo está gritando, bendito que vem o nome do Senhor, nós também estamos lá, gritando, hosana, bendito que vem o nome do Senhor, glorificando a Jesus. Mas quando as coisas não dão muito certo, nós o deixamos, nós simplesmente o abandonamos. Nós podemos viver o Evangelho talvez como os discípulos. Os discípulos foram aqueles que entraram com Jesus em Jerusalém, que viram todos os sinais que Jesus fez, que viram a multidão cantar hosana e que estavam entrando com Jesus em Jerusalém, mas que na sexta-feira o abandonaram. Muitos, quase todos o abandonaram, apenas as mulheres ficaram e apenas João, discípulo amado, ficou com Jesus enquanto ele estava sendo crucificado, mas os outros discípulos o abandonaram. Mas eu tenho visto que, na verdade, pensando sobre nós como igreja hoje, nós temos vivido muito como Pedro viveu, especificamente Pedro. Há um texto em Mateus capítulo 16, a Bíblia nos diz em Marcos 16, que Pedro, em Mateus 16 mesmo, a Bíblia diz que Pedro, ele reconhece a Jesus. Jesus, ele está com os seus discípulos. E ele pergunta, quem dizem a multidão que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem ser o Filho do Homem? E eles respondem, olha, uns dizem que é João, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é alguns dos profetas. E Jesus então se dirige aos discípulos e pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro responde. E a resposta de Pedro é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reconheceu Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Mas pouquíssimo tempo depois, na verdade algumas linhas abaixo disso, Jesus, ele diz, olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e lá eu morra. E o mesmo Pedro que reconheceu Jesus como Cristo, ele vai dizer, não, jamais, não faça isso. E ele ouve de Jesus, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que reconheceu a Jesus, negou a sua obra. O mesmo Pedro que disse, olha, tu és o Cristo. Foi o mesmo Pedro que disse, não, você jamais irá para a cruz. E eu vejo que muitos de nós podemos estar vivendo dessa forma. Não há igreja no Brasil hoje que não reconheça Jesus como Cristo, como Salvador, como nosso Senhor. Não reconheça Jesus e a sua obra, que a salvação vem pela graça, por meio da fé. Mas muitas vezes nós negamos a obra de Jesus, mesmo sem ter consciência plena disso. Por isso, nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a obra de Jesus, porque nós podemos estar vivendo dessa forma. Nós reconhecemos Jesus, mas nós negamos a sua obra. E você pode falar, Elias, jamais eu negarei a obra de Jesus. Mas a minha pergunta para você é, você tem usufruído da vida plena que Deus tem para você? Você tem usufruído da plenitude de Deus que foi nos dada, a graça sobre graça, a vida abundante? Você tem usufruído de tudo isso? É uma realidade na sua vida? Você tem desfrutado de um relacionamento entre filho e pai? Você tem desfrutado dessa vida que o Evangelho nos dá? O Evangelho que é a boa notícia de que Ele morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados. Ou você ainda continua se sentindo condenado, pecado, você ainda se sente por muitas vezes fracassado? Porque muitas vezes nós reconhecemos a Jesus, mas nós não desfrutamos disso. E a evidência do porquê nós não reconhecemos muito bem a obra de Jesus, não entendemos muito bem a obra de Jesus, é quando nós não desfrutamos aquilo que o Evangelho diz que nós já temos. O Evangelho não diz que nós teremos ou alcançaremos as bênçãos espirituais. O Evangelho diz que nós já temos. Em Efésios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos elegeu nele, e ali começa a falar das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Fomos adotados como filhos de Deus. Será que nós temos desfrutado disso? Eu vejo que, assim como a religião enganou ou inflamou aquela multidão, fazendo com que aquela multidão que um dia cantou Hosana agora gritasse crucifica, porque eles foram enganados pelos religiosos, é a mesma religião que hoje acaba impedindo pessoas de fato desfrutarem do Evangelho. É a mesma religião que nos impede de entrar na presença de Deus com ousadia, com intrepidez, como a Bíblia diz que nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia e intrepidez. É a mesma religião que nos impede de estarmos em Cristo, enxertados em Cristo, entendermos que nós estamos vivendo a nossa vida agora, não é mais a nossa vida, mas Cristo vive em nós, porque nós já morremos com Ele, e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, e nós acabamos não desfrutando e entendendo mal o Evangelho. Como você tem vivido o Evangelho? Até que ponto, em qual nível você tem desfrutado? Isso vai nos dar a evidência se nós de fato reconhecemos a obra de Jesus, entendemos a Jesus. Qual é a obra de Jesus? Quando eu olho hoje para a nossa experiência como igreja, é o Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos, as igrejas comemoram o Domingo de Ramos, embora esse ano seja diferente, né? Nós estamos em quarentena, mas todo Domingo de Ramos eu me lembro, desde criança na igreja, era um dos cultos mais felizes que tinha. As pessoas enfeitavam a igreja, colocavam flores, a igreja ficava linda, né, com vários enfeites, várias palmeiras, muitas folhas. Era o Domingo de Ramos. E nós comemorávamos, nós fazíamos um culto muito feliz, com canções felizes e alegres. Mas eu me lembro que na sexta-feira, quando nós estávamos falando da paixão, da obra de Jesus, o culto parecia, na verdade, um ofício fúnebre. E eu nunca entendia muito bem isso. Mas é a realidade de muitas igrejas hoje. Nós fazemos um culto tão feliz no domingo, nós anunciamos o Evangelho, mas na verdade a nossa experiência de vida parece um culto fúnebre. Nós celebramos a Jesus no domingo, nós exaltamos a Ele, cantamos Hosana, mas lá na sexta-feira nós estamos todos contristados por causa da paixão. É claro que o momento da paixão foi um momento duro, foi um momento em que Jesus ele provou, ele tomou sobre si a ira de Deus para destruir em sua própria carne o pecado. Paulo diz isso, que ele condenou o pecado na carne. Mas nós devemos entender que a morte de Jesus é a nossa vida. E se tem algo que deve nos trazer alegria, é de fato a morte de Jesus, porque a morte de Jesus nos explica que os nossos pecados foram condenados, foram acabados, foram destruídos em Jesus. Já não há mais condenação contra você. Satanás não pode te condenar, embora ele tente, e ele vai tentar isso principalmente contra você. Por isso a Bíblia vai dizer que nós precisamos estar com a nossa mente em Cristo, pensando nas coisas do alto. Nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Que nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. O que significa isso? Significa que só existe um lugar onde Satanás ele pode ainda tentar contra a sua vida. Ele não tem mais poder sobre a sua vida, porque você está em Cristo. Mas a única coisa que ele pode fazer contra você é mentir e dizer que você não está em Cristo e que você depende da sua própria performance e desempenho, e se seu desempenho não é tão bom assim, então você já não faz parte mais de Cristo e que Deus está bravo com você e coisas desse tipo, que Deus vai punir, que Deus vai pesar a mão nesses tempos que nós estamos passando, né? Tempos difíceis. A gente escuta tanta coisa. Um dia eu estava na rua e eu ouvi uma pessoa dizer isso: olha, isso aí é apenas o dedo de Deus, mas Deus ainda vai dar a sua mão, vai ser muito pior, né? E nós não compreendemos nem a Deus, nem compreendemos a obra de Jesus. A única coisa que Satanás pode fazer é tentar contra a sua mente, contra a sua consciência.
Mas se você for cheio do Evangelho, se você começar a blindar a sua mente com a palavra de Deus, Satanás, ele não tem mais nem isso. A única porta que ele tem, imagina que você é uma casa, uma grande casa, com várias portas e janelas. A única porta que Satanás tem para entrar na sua vida, a única porta que pode ou não ser aberta é a porta da sua consciência, da sua mente. Porque você pensa naquilo que você quer, você tem um livre-arbítrio. Então, se você não pensa no Evangelho, se você não entende quem você é em Cristo a partir de agora, a partir do sacrifício de Jesus, é a porta por onde Ele passa. Então, nós fazemos isso. No domingo comemoramos. Na sexta-feira fazemos um culto fúnebre, triste, sabe? Hoje também é dia de Santa Ceia e Santa Ceia deve ser uma expressão de tanta alegria nas nossas vidas. Porque o próprio Jesus determinou isso. Ele pegou o pão, ele partiu, dando graças, e ele disse: olha, isto é o meu corpo que eu dou para vocês. Ele pegou o cálice, o suco de uva, e ele disse: esse é o sangue da nova aliança que eu vou derramar a favor de vocês. Qual é a base da nova aliança? É Jesus entregando o seu corpo, é Jesus entregando o seu sangue, ou seja, é Deus nos favorecendo. Os discípulos não mereceram isso, nenhum de nós jamais merecia, mas não é sobre merecermos, é sobre a bondade de Deus. E quando nós entramos nessa bondade de Deus, a nossa vida é transformada de dentro para fora. Essa é a nova aliança, então nós deveríamos nos alegrar, né? Mas muitas vezes a nossa experiência demonstra que, né, em muitas igrejas nem todo mundo pode tomar Santa Ceia, muitas pessoas tomam a Santa Ceia com condenação na cabeça, né? Muitas vezes fazemos tantos rituais de entrada, quando Jesus disse: olha, eu fiz um novo e vivo caminho no meu sangue, vocês podem entrar com ousadia, com intrepidez, porque não é sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre o que Ele fez para nós. A única condição que nós temos é se nós cremos ou não no Evangelho. Se nós tomamos da nova aliança, se nós tomamos a ceia baseado em nosso desempenho ou baseado no seu favor, isso nos torna dignos ou indignos. Tomar a ceia indignamente é tomar dessa forma, baseado em si mesmo, no seu próprio desempenho. Tomar dignamente é quando você toma, quando você está dentro dessa órbita da graça, onde a graça de Jesus te alcançou. Então nós devemos entender isso. Como tem sido a nossa experiência de vida? Será que está sendo como Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu sei, mas nós não reconhecemos a sua obra. Qual é a obra de Jesus? A obra de Jesus é nos colocar em justiça. Paulo diz isso em Romanos 1, 16 e 17. Ele diz: olha, no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o Evangelho. O que nós descobrimos no Evangelho? Paulo ele vai dizer: olha, o Evangelho ele é tão maravilhoso. O que nós descobrimos no Evangelho? Qual que é a mensagem do Evangelho? E ele vai dizer: a mensagem do Evangelho é: o justo viverá pela fé. A mensagem no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. O que isso interfere nas nossas vidas? Nós precisamos entender que agora nós não vivemos mais por justiça própria buscando o favor de Deus, porque o Evangelho nos revelou a justiça de Deus que foi imputada a nós, e isso transforma as nossas vidas, isso transforma a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Deus não se relaciona conosco baseado no nosso pecado, baseado em nossas falhas. Deus não se relaciona conosco baseado em nada do que nós podemos fazer, em nossos méritos, em nossas conquistas. Deus se relaciona conosco baseado em Jesus. Se você está em Jesus, você está em retidão diante de Deus, você tem livre acesso à presença de Deus. Se você não está em Jesus, simplesmente você não está num estado de justiça. Em Hebreus capítulo 10, no verso 14, diz que Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoou para sempre com um único
sacrifício. O sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre. Isso significa que ele nos colocou num estado de perfeição diante dele. E nós precisamos entender que esse estado de perfeição está falando do estado de justiça. E justiça não é, estar em justiça não é o contrário de pecado. Estar em justiça é o contrário de condenado. Santificação é o contrário de pecado. Estar em justiça significa que você não está mais condenado. É impossível você estar, por exemplo, 99% justo. Ou você é 100% justo, ou você é 100% condenado. Não existe um meio termo, não existe, olha, quase justo, quase condenado, não. Ou você é justo, ou você é condenado. Em Cristo nós somos justos. E isso quer dizer que nós estamos num relacionamento correto com Deus por causa do sangue de Jesus que foi colocado sobre as nossas vidas, derramado sobre nós. E quando nós estamos justos, então nós entramos nesse processo, nesse relacionamento com Deus, onde nós desfrutamos o seu favor, porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos de Deus nos seguirão se nós estivermos em justiça. Por isso no Antigo Testamento era impossível de acontecer, porque era impossível você estar em injustiça, porque era impossível para nós, por causa da enfermidade da nossa carne, cumprirmos toda a lei. Mas agora, estando em Cristo, não há condenação. E as bênçãos de Deus, elas nos seguem, as dádivas, o dom gratuito de Deus, o dom da salvação, o dom da santificação, sabe, a dádiva de Deus, o próprio Espírito Santo faz de nós a sua casa, a sua habitação. Isso transforma as nossas vidas e as bênçãos de Deus nos seguem, os sinais de Deus nos seguem. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai maravilhoso, nós somos herdeiros de Deus. A Bíblia fala sobre eleição, nós somos eleitos de Deus. E em Romanos capítulo 9, diz que a eleição de Deus é baseada não em pessoas. Ele não escolheu algumas pessoas e outras deixou de escolher, não. A eleição é baseada se você vive pela fé ou pelas obras. Deus escolheu os que vivem pela fé. Por isso vai dizer que nós somos aqueles que vivem pela fé, os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, o verdadeiro israelita, o verdadeiro povo de Deus é os que são da fé. Por isso, nós temos essa graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Você foi feito justo pelo sacrifício de Jesus na cruz. E por isso você pode usufruir de tudo o que é próprio do céu. Você pode usufruir das bênçãos de Deus. Você pode desfrutar disso. Você pode pegar essas coisas como um fruto. É como se você estivesse no jardim de novo. Você tem livre arbítrio. E você pode comer de todas as árvores que estão ali. Existe uma árvore que você não pode comer. E a questão não é se eu posso ou não posso. A questão é, eu não desejo, porque eu tenho todas as outras coisas. Eu tenho livre arbítrio para eu comer de todas as outras árvores, e é isso que importa para mim. E essas árvores, elas têm fruto, é o fruto da justiça que eu posso comer, é o fruto da santificação que eu posso comer, é o fruto do amor que eu posso receber, é o fruto do Espírito Santo que habita em mim, é os dons do Espírito, é o próprio fruto do Espírito, amor, longanimidade, paz. Tudo isso está sobre mim. A provisão de Deus para a minha vida em todas as áreas, saúde, emoções, sentimentos, vida financeira, eu tenho tudo isso porque eu estou no jardim de Deus. Talvez você já tenha feito essa oração para Deus: Pai, me dá mais uma chance. Eu quero mais uma chance. Quantas vezes nós fazemos essa oração? E a gente fala: olha, me dá mais uma chance porque eu não vou errar mais, eu não vou pecar mais. E aí você entende que Deus deu para você uma segunda chance. E o que acontece? Você vai e erra de novo, peca de novo. E fica assim. E essa é, na maioria das vezes, a nossa experiência de vida. Você não precisa de mais uma chance. Você precisa voltar à primeira chance que Deus te deu. Qual que é a primeira chance de Deus? É a nossa vida antes do pecado. É a nossa identidade verdadeira pela qual nós fomos criados. Sabe, se eu ficar pedindo mais uma chance para Deus e tentar agora não pecar, eu vou
vou continuar quebrando, eu vou continuar errando, eu vou continuar falhando, eu vou ficar pedindo novas chances e eu nunca vou conseguir. Mas se eu entender que o sacrifício de Jesus, na verdade, ele não me dá mais uma chance, mas o sacrifício de Jesus me faz voltar à primeira chance, aonde eu sou feito imagem e semelhança de Deus, aonde eu estou no jardim, aonde eu vivo uma vida onde Deus está comigo, onde Deus vive comigo, então eu passo a ser transformado de glória em glória. Olha o que a Bíblia diz, que nós somos transformados de glória em glória. Nós não somos transformados simplesmente de culto em culto. Nós não somos transformados simplesmente de oração em oração, ou de leitura da Bíblia ou em leitura da Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se não houver glória de Deus no culto onde você vai, se não houver glória de Deus quando você lê a Bíblia, quando você ora, você não será transformado. Se você faz isso apenas de forma religiosa, para cumprir um ritual, você jamais será transformado. Mas se há glória de Deus nisso, se você está ali em justiça, desfrutando da sua presença, porque a glória de Deus é a sua presença manifesta, então há transformação na sua vida. Por isso, há várias formas de orar, há várias formas de ler a Bíblia. E por isso, há muitas pessoas que quanto mais ora, pior fica. Você já conheceu pessoas assim? Porque elas se sentem tão melhores do que as outras. Quanto mais lê a Bíblia, pior fica, porque tem tanto conhecimento, se torna um grande teólogo. Estuda, e não é nada contra o estudo, mas se não há glória de Deus, nós ficamos pior. Agora, se há a glória de Deus, e a glória de Deus existe quando nós voltamos à primeira chance, quando Deus vem na viração do dia, quando Ele está conosco, então nós somos transformados. 2 Coríntios capítulo 3, 18 nos ensina que a transformação vem pela contemplação. Nós, com o rosto desvendado, somos transformados contemplando a sua própria imagem, de glória em glória. Somos transformados quando nós contemplamos a Jesus, quando nós entendemos a sua obra, quando nós nos achegamos diante da ceia e falamos, a única coisa que nós temos para falar diante da ceia é: obrigado, Jesus, obrigado pelo seu corpo. Assim como o pão foi dado do céu, lá no deserto, o Senhor é o pão vivo, verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu para me dar vida. Obrigado pelo teu sangue que me lava, que me perdoa, que me justifica, que me faz justo. Minha pergunta é, cara, e se eu entendo isso e volto a pecar, sabe? Muitas vezes nós confundimos isso. Nós precisamos entender algo, que Jesus ele não veio para morrer na cruz, para que aqueles que creem nele nunca mais viessem a pecar. Jesus sabia que isso seria impossível, porque se você fizer uma retrospectiva na sua mente, existe alguém que creu em Jesus e que nunca mais pecou depois disso? Quem nunca mais pecou depois que creu em Jesus? Então nós precisamos entender que o não pecar é o fruto da santidade que eu como, e quanto mais eu como, mais eu me torno parecido com Ele, e eu só posso comer o fruto porque a árvore é a justiça, a justificação. Eu entendo que eu estou justo, que eu estou perdoado, então eu passo a comer o fruto da justiça porque eu estou num relacionamento com Deus e eu me torno a sua imagem e semelhança a partir que eu o contemplo, a partir que eu o vejo, a partir que eu me relaciono com Ele. Mas muitas vezes nós confundimos, achamos, cara, agora estamos em Cristo, não podemos pecar mais. A questão do Evangelho é que quando você entende Cristo, não é que você não pode pecar mais, é que você não vai querer pecar mais, porque Jesus ele disse que essa é a obra do Espírito, transformar a nossa natureza, nos fazer nascer de novo. Agora não somos nascidos da carne, somos nascidos do Espírito. E quem é nascido do Espírito é Espírito, vai gerar fruto do Espírito. O fruto muda quando nós entendemos isso. Quando você falhar, entenda algo. Quando você falhar, você volta num lugar. Você não volta no lugar de pecado. Imagine aqui comigo, uma vida de pecado, justiça de Deus, uma vida de santidade. Você está aqui na justiça de Deus.
Você está caminhando para a santidade, provando da santidade. Você está virado para lá, para uma vida de santidade. Quando você erra, você não volta lá, numa vida de pecado. Você volta na justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre os nossos pecados e nos lava de todos os pecados. Você não precisa voltar lá atrás e tentar conquistar a justiça de Deus. É impossível você conquistar o favor de Deus, a justificação. É impossível você conquistar o perdão dos seus pecados. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus: quem se salvará então, Jesus? E Jesus responde: olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Quando nós estamos numa vida de pecado, alcançar esse lugar de justiça é impossível para nós. Mas aquilo que é impossível para nós é possível para quem? Para Deus. E em Cristo Ele estabeleceu a sua justiça, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé. Não é de fé em obras, não é de obras para alcançar a fé, não é de obras em obras, é de fé em fé. Isso quer dizer, eu creio em Jesus, eu me torno justo em Deus, e eu continuo vivendo a minha vida cristã pela fé. A questão é que o que deve mudar é aquilo que a gente acredita. Quando eu estou vivendo uma vida fora de Jesus, eu acredito que eu sou um pecador. Porque eu acredito que eu sou um pecador, eu acabo pecando. Porque você é fruto daquilo que você está consciente. Você já parou para pensar nisso? Quando você está consciente de que você é uma pessoa boa, você produz coisas boas. Mas quando você fica consciente de que você é uma pessoa má, de que você nunca vai conseguir, o que vai acontecer na sua vida? Você nunca vai conseguir. Você vai produzir pecados. Essa é uma experiência que todos nós temos. Então, o que muda? Muda aquilo que nós acreditamos. Eu antes era um pecador, agora eu preciso entender. Eu sou justiça de Deus. E o que a Bíblia nos ensina é que nós não somos mais simplesmente a imagem do pecado, nós somos justiça de Deus. A Bíblia diz isso, olha, Ele foi feito pecado, para que nós nos tornemos justiça de Deus. Se você crê em Jesus, crê que Ele levou os seus pecados, se você crê nisso, crê em sua obra, não nega a sua obra, se você entende que você não precisa ficar fazendo sacrifícios pelo pecado mais, se você entende que você é perdoado por causa do sacrifício perfeito, Jesus, se você crê nisso, então você crê que você é a justiça de Deus. E isso quer dizer o quê? Que você entende, agora eu sou filho de Deus, eu faço parte da família de Deus, eu sou parte dos santos, como Paulo mesmo chama as igrejas dele de os santos do Senhor. Então você vai começar a produzir isso, frutos de santidade. Essa é a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nessa vida. Não seja como os fariseus, não seja como os religiosos, que vivem de justiça própria, por isso perseguem a justiça que vem de Deus. Eu vivo por justiça própria, eu me sacrifico, eu tento me santificar, eu faço vários sacrifícios, eu jejuo para isso, eu leio a Bíblia para isso, eu oro para isso. Por isso, quando eu vejo uma pessoa que está aqui e diz, cara, eu sou justo por causa do sangue de Jesus, a pessoa começa a perseguir isso. O religioso começa a perseguir isso. A religião, a igreja religiosa, ela sempre vai perseguir a igreja que prega a graça de Deus da forma que é. Se Paulo estivesse vivo nos nossos dias, eu vou dizer algo para você. Se Paulo estivesse vivo nos nossos dias hoje, com certeza não seria em todos os lugares que ele pregaria. Muitos lugares falariam, cara, será que é isso mesmo? Porque Paulo, ele dizia exatamente isso. Nós temos o Espírito Santo que gera um fruto em nós. Em Gálatas 5:22, ele diz, o fruto do Espírito e ele fala 9 frutos, 9 resultados do fruto do Espírito. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Ele ia nos ensinar, olha, não precisamos de lei, não precisamos disso porque nós temos o Espírito Santo. Essa é a nova aliança, onde Ele nos daria o Espírito Santo, que escreveria em nosso coração e em nossa mente as leis de Deus. Então, a religião ela vai perseguir sempre o movimento do reino, vai perseguir sempre a pregação da graça. Não viva o seu cristianismo dessa forma. Não seja como essa multidão que no começo de semana gritou Hosana por causa dos sinais que viram, mas lá no final de semana,
inflamados pela religião, gritaram: crucifica. Não seja como os discípulos que abandonaram a Jesus. Não seja como Pedro, que reconhecia Jesus, ele é o Cristo, mas negava a sua obra. Você não vai para a cruz. Não viva essa vida que não entende a obra de Jesus, que deve gerar para você vida e alegria. E não mais pesos e fardos e enfados. Não seja assim. Entenda Jesus e entenda a sua obra. Sua morte nos traz vida. A sua morte é a nossa vida. Não foram os romanos simplesmente que crucificaram Jesus porque eles tinham poder sobre Jesus. Jesus não foi crucificado por causa deles. Jesus não foi crucificado por causa dos religiosos que fizeram lá um plano contra a vida de Jesus. Jesus não foi crucificado por causa da multidão que gritou: crucifique. Jesus foi crucificado porque foi para isso que ele veio. Ele mesmo diz a Pilatos, quando Pilatos diz: olha, você não sabe que eu tenho poder sobre você. Jesus disse para ele: olha, você não teria poder algum sobre mim se do céu não fosse dado a você. Jesus, ele entendia: olha, você só tem poder sobre mim porque do céu te foi dado, porque eu vim para isso. Ele veio para isso, para morrer em nosso lugar. Por isso hoje no Evangelho, se você morreu com Cristo, morrer com Cristo significa negar a si mesmo, negar a justiça própria, e entender que Jesus é a justiça de Deus que é imputada a você. Se você entende isso, então não há mais morte. Você morreu de uma vez por todas e agora você renasceu para uma nova vida. E João vai dizer, Jesus diz: olha, a vida eterna é que conheçam a Ti, ao Pai e ao Teu Filho Jesus. Vida eterna. O próprio João vai dizer que nós já temos a vida eterna, porque eu renasci para uma nova vida. E essa vida é uma vida em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, de que nós somos feitos justiça de Deus, que nós devemos não apenas reconhecer a Jesus: Ele é o nosso Salvador, sim, é o nosso Senhor, sim, mas a nossa experiência de vida, na verdade, não condiz com aquilo que nós cremos. Nós vamos para a igreja, pregamos uma mensagem alegre, mas de segunda a sábado nós vivemos uma vida triste, onde nem as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, eu quero uma vida dessa. Não. O Evangelho é uma vida abundante. Nós podemos ter vida abundante porque Jesus tomou a nossa vida miserável que merecíamos. Ele tomou em nosso lugar aquilo que merecíamos e agora deu a nós aquilo que Ele mereceu por causa da sua vida perfeita e por causa do seu sacrifício perfeito. Isso, nesse domingo de Ramos, onde nós lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, nós precisamos entender isso. Ele não morreu por causa dos fariseus ou dos romanos ou da multidão que gritou: crucifica. Ele entrou em Jerusalém para morrer, porque foi para isso que Ele veio. Para isso, Ele andou aqueles últimos dias ali antes da crucificação como um rei marcha para a sua glória. Ele venceu a morte, Ele foi crucificado, Ele entregou o seu espírito e Ele disse: está consumado, está feito, de uma vez por todas. A Bíblia diz que quando Ele ressuscitou e subiu ao céu, Ele se assentou com Deus nas regiões celestiais. Ele se assentou com Deus, à destra de Deus. Isso quer dizer: está feito. Um rei, ele não precisa simplesmente fazer, ele dá ordens do seu trono. Jesus, o verdadeiro rei, Ele está acima de todas as coisas. Mas sabe o que é mais impressionante no Evangelho? Deus não está lá em cima, Jesus não está lá em cima nessa posição, e nós aqui embaixo como miseráveis. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso quer dizer que se Ele consumou a obra e agora está sentado, isso quer dizer que porque Ele consumou a obra e nós cremos nele, nós também estamos assentados com Ele. Nós podemos olhar para nós e falar: está feito. Jesus fez, Ele cumpriu.
eu sou a justiça de Deus. Eu agora estou numa posição de autoridade. E dessa posição de autoridade eu posso ser um abençoador, um ministro da nova aliança, um ministro da reconciliação. Essa é a mensagem que está sobre as nossas vidas. Que Deus reconciliou consigo o mundo através de Jesus, e as pessoas precisam conhecer isso para provar disso. E nós, como igreja, precisamos conhecer isso para provar isso. Eu não vejo a hora de acontecer, de nós participarmos do culto da paixão, por exemplo, na sexta-feira, celebrando isso. Agora temos vida. Eu não vejo a hora de nós irmos para a Santa Ceia, no meio da graça de Jesus, entendermos que isso é uma festa. Ele se deu a si mesmo, o pão vivo desceu do céu, Ele me lavou. Esse é o Evangelho. E as pessoas nos verem fazendo festa. E as pessoas, quando elas nos verem vivendo dessa forma, de glória em glória, vivendo o Evangelho, elas vão dizer: isso é tudo que eu quero. Quando elas olharem para as nossas famílias que vivem o Evangelho de forma que desfrutam do Evangelho, não tem o Evangelho como um peso, elas vão dizer: eu quero ter uma família estabelecida dessa forma. Quando elas olharem para nós, elas vão desejar, porque Jesus, Ele é atraente por si mesmo. Ele atrai. A mensagem do Evangelho é a mensagem que atrai pecadores, publicanos. Nós vemos isso na vida de Jesus, e confronta a religião que impede essas pessoas de se achegarem a Deus. Quero orar por sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.